Olá, e aí, tudo bem com você? Bom, eu espero de verdade que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu tenho que começar te confessando uma coisa muito importante. Esse é o vídeo que representa a última semana daquele conteúdo de 7 semanas, ou seja, é o vídeo da semana 7 de 7, onde eu comecei falando da nossa história e em seguida, nas semanas subsequentes, nós abordamos as 6 competências que você precisa ter para se tornar um profissional de sucesso. Mas, apesar desse ser o fechamento de um pequeno ciclo, é só o começo de uma grande caminhada, de uma grande jornada com dedicação total, com o propósito de te ajudar a ser esse profissional exclusivo e ter ainda muito mais sucesso na sua carreira. E sem perder tempo, vamos a um breve resumo de todas essas competências que vimos até agora. Olha só, relembrando, na segunda semana, afinal na primeira, contei a nossa história e por que a gente começou esse trabalho. Na segunda eu falei da primeira competência, que você já deve saber, já deve ter visto. Se não viu, está chegando agora, eu vou te dizer, é ter harmonia e equilíbrio na vida pessoal. E para esclarecer logo e quebrar esse tabu, não significa que você precisa ter uma vida perfeita, mas sim estar preparado para enfrentar os desafios que o dia a dia propõe. E como ferramenta dessa competência, eu apresentei o que eu chamo de rotina feliz, onde você tem que dar atenção a 7 pontos importantes, alinhando da sua forma ao seu tempo, para que você consiga entregar o seu máximo potencial na sua atividade profissional. E só para recordar, dentro dessa rotina que eu chamo de rotina feliz, os pontos de atenção são gratidão. Você precisa ter integralmente a visão clara do quão abençoado, do quão feliz você é por ter nascido e por estar vivo, por ter sobrevivido até aqui, por ter vencido todos os obstáculos que enfrentou. Então, antes de pensar em ter ou querer ser algo que você ainda não tem ou não é, saiba olhar e agradecer por aquilo que você já é e você já tem. Tenho certeza que você é bem mais afortunado do que imagina. O segundo ponto é que você precisa dar atenção à sua família, ter um tempo de qualidade e dedicação exclusiva para a sua família. Isso é muito importante e com certeza vai engrandecer seu dia. Em terceiro lugar, e só para esclarecer, essa sequência não é que você precisa seguir ela na sequência que eu falo, tá? Do jeito que eu estou falando. Primeiro uma coisa, depois a outra. Não. São apenas pontos que eu abordei. Uns não são mais importantes do que o outro. Eles têm que se equalizar entre si. Repetindo, ao seu modo e à sua maneira e ao seu tempo, para que você não se puna e não cause frustrações, ao invés de conseguir equilibrar eles. O terceiro é a sua alimentação. Afinal, você precisa ter o cuidado de estar comendo comida de verdade. É muito simples. Quanto mais você descascar e menos desembrulhar, melhor. Fuja daqueles ultraprocessados que nós sabemos que não fazem bem e os açúcares e carboidratos ruins. Então, se alimente bem, cuide do seu corpo, afinal, ela é a máquina que te mantém vivo, de pé e com a força suficiente que você precisa para poder cumprir a sua rotina diária. Em quarto lugar, você precisa implementar um treinamento físico na sua rotina, nem que seja apenas para sair do sedentarismo. Isso é muito importante. Pesquise sobre isso, veja como fazer melhor da sua maneira, procure um médico se for necessário e implemente treinamento físico na sua rotina. Em quinto lugar, o trabalho de forma produtiva. Mas o que é que isso significa? Se manter ocupado não significa estar sendo produtivo. Então, preste atenção em como você está investindo o seu tempo na hora da sua atividade profissional. A sua atenção, a sua concentração precisa ser plena, não só na atividade profissional, em tudo que você está fazendo. Isso, inclusive, é uma máxima que devemos seguir. Concentração e atenção plena no presente, naquilo que a gente está fazendo, no momento que a gente está vivendo. Mas o que eu quero falar aqui é que, ao invés de se manter ocupado, você precisa fugir das distrações que te atrapalham na execução do seu trabalho. Claro que você sabe quais são, ou se não sabe ainda, precisa identificar através de feedback dos colegas ou através de uma pesquisa que você pode fazer para saber como melhorar a sua produtividade e dessa forma, enxugando as suas ações, direcionando elas para o foco, para aquilo que você tem que fazer, para aquilo que você tem que entregar como resultado, você com certeza fará um trabalho efetivamente produtivo e vai se destacar por isso, pode ter certeza.
Em sexto, você precisa se capacitar, estudar, fazer nem que seja uma leitura de lazer no seu dia a dia. Sempre tenha pelo menos uma ou duas leituras, um ou dois tipos de fonte de informações novas relativas diretamente, tecnicamente à sua atividade profissional e paralelas, como relações interpessoais, como essa dedicação ao tempo que você está utilizando aqui agora para poder aprender sobre essas 6 competências que eu te dei durante essas 7 semanas. E hoje, é claro, a 7ª semana. Em sétimo e último lugar, o ponto que você deve dar atenção à sua rotina feliz, e não é menos importante do que os outros, ele na verdade faz parte do tripé de uma saúde equilibrada do homem, do ser humano, que são a alimentação, o exercício físico e agora o sono. Então é esse. O 7º ponto é o sono, sua qualidade de sono, a qualidade do seu descanso. Independente de quantas horas você dorme por noite ou por dia, se for o caso, aliás, se for o caso de estar dormindo por dia porque trabalha à noite, procure passar o menor período de tempo da sua vida possível nesse tipo de atividade, pois mesmo sabendo que pode ser necessário para você, e eu respeito demais isso, afinal é a sua ocupação, a sua profissão, ou até mesmo o seu sonho, dormir à noite vai te deixar muito melhor e muito mais disposto para poder você enfrentar o seu dia a dia. Porém, voltando ao raciocínio, independente de quantas horas você dorme por noite ou por dia, é necessário que essas horas te deem o descanso que você precisa para você poder acordar com as suas energias renovadas. Então, se você tem algum problema em relação a isso, procure um especialista, faça uma pesquisa, procure um médico, nem que seja um clínico geral, para poder você receber algum aconselhamento e ter algum conhecimento de como melhorar a sua noite de sono ou o seu dia de sono, se for o seu caso. Bom, dando sequência, na 3ª semana eu falei da 2ª competência, que é ter empatia, mas empatia de forma solidária. E vou explicar de forma bem resumida. Olha só, a empatia de forma solidária que me refiro é aquela em que você imagina ou tenta imaginar como seria estar recebendo no lugar do seu próprio público o seu atendimento na sua atividade profissional. Pois se você ainda não prestou atenção, independente da atividade profissional que você exerce, você atende a um público, a uma ou várias pessoas, certo? Direta ou indiretamente. Então, se coloque agora, imagine, se você for o usuário, o público, o cliente que recebe o seu serviço, o seu atendimento, o seu produto, como é que você estaria em relação a isso? Você estaria satisfeito? Então essa é a empatia que a gente precisa ter. Da mesma forma, ter empatia pelos demais profissionais. Afinal, enquanto cliente, enquanto público daquele profissional, será que a gente está dando o devido respeito, carinho e atenção, a devida gentileza e cordialidade que aquele profissional merece por estar nos atendendo? Bom, em seguida, na 4ª semana, falei da 3ª competência, que é a capacitação profissional. Então, isso significa que você, além de estar capacitado tecnicamente para a sua profissão, você precisa estar sempre se atualizando, pois, independente do quanto você já é, o nível que você alcançou de capacitação técnica, existem as coisas que são paralelas à nossa profissão, como por exemplo, o avanço da tecnologia, as redes sociais, a internet, que você hoje em dia também utiliza para o seu trabalho. Você pode sempre se perguntar, qual foi a última vez que me capacitei? Qual foi a última vez que fiz uma atualização das minhas competências profissionais? Na 5ª semana, falei da comunicação produtiva. Afinal, existe uma importância gigantesca no que a gente fala ou como a gente se comunica, de forma escrita, verbal ou não verbal. Então, o que é que a gente precisa dar atenção nessa competência? A gente precisa ser claro, a gente precisa passar a mensagem e se certificar que ela foi recebida com a mesma intenção que a gente emitiu. Essas ações vão te levar a ter interações comunicativas no seu dia a dia de trabalho muito mais produtivas, pode ter certeza disso. Na 6ª semana, nós falamos da prática. Afinal, assim como qualquer outro tipo de conhecimento em teoria, de nada adianta obter esse conhecimento se a gente não colocar em prática, se a gente não testar, se a gente não agir. A prática é o conhecimento e o planejamento em ação.
Então, seja o que for, aquilo que você tem de melhor no seu conhecimento, se for ainda teórico, não perca tempo, comece a praticar desde já. Pois apenas a prática permite ter o melhor domínio daquilo que você está aprendendo ou já sabe. E hoje, pensando em periodicidade, regularidade, assiduidade, constância, persistência e repetição, nós vamos falar de algo que gera resultados, que é a frequência. Então, sem mais demoras, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E olha só, vamos começar falando sobre esse tema utilizando uma historinha que vai ilustrar bem o que ele deve significar para você. Imagina comigo que um profissional da construção civil precisa construir um muro. O que é que ele vai precisar? Na teoria, ele vai aprender das coisas que ele vai precisar para poder executar o trabalho na prática. Ele vai precisar de uma área, de um terreno onde ele vai construir, vai precisar fazer a fundação, ou seja, cavar um buraco de forma específica para poder fazer a fundação daquele muro. Vai precisar de realizar todas as medidas necessárias para poder ter o conhecimento de como será feito o serviço e a aplicação de todos os materiais. Vai precisar dos materiais necessários. Vai precisar também deixar tudo nivelado para poder obedecer ao projeto, que inclusive deveria ter sido a primeira coisa que eu deveria ter falado, mas me lembrei agora. O projeto também é necessário. Em seguida, depois que tiver toda a fundação pronta, executada, ele vai precisar subindo os tijolos um por um numa sequência lógica que dê sustentação àquele muro, utilizando a quantidade de tijolos equivalente à área que ele vai construir, beleza? Então, vamos fazer uma pequena análise aqui sobre essa historinha. Depois que ele aprende a fazer, ele sabe que na prática ele vai precisar desses materiais e de executar essas teorias e ele já sabe até como executar, ok? Tudo certo. Então ele vai pegar a quantidade suficiente de tijolos para fazer a primeira linha do muro, para depois ir subindo, ok? Eu acho pelo menos que seja assim. Quando ele já estiver praticando, executando a colocação de cada tijolo, um atrás do outro, com cimento ali no meio, como a gente sabe que tradicionalmente é feito, dependendo da técnica utilizada, obviamente, após colocar ele vai ter feito a primeira linha, ok? Beleza. Para que o muro chegue na altura desejada, com a área total desejada, ele precisa o quê? Continuar praticando, ou seja, continuar pondo a teoria em prática, executando a teoria, para que o resultado final seja alcançado. Então, para mim, e espero que para você também, esteja mais do que óbvio, sem a frequência de trabalho, sem a constância, sem a continuação, sem a persistência, ele não chega ao resultado. É por isso que essa ficou por último, mas é uma das competências mais, quiçá, a mais importante para você atingir resultados, atingir metas e atingir objetivos. Pois partindo da máxima que temos apenas o hoje e que estamos focados, amplamente concentrados no nosso presente, vivendo o momento, hoje a gente está construindo apenas a primeira fileira de tijolos, ou apenas até mesmo colocando um tijolo por dia na construção das nossas metas e objetivos. Sabendo que, uma vez que a gente dividiu o objetivo final em metas, com prazos definidos, a gente vai precisar colocar aquele tijolo ali diariamente, ou aquela fileira, ou aquela quantidade de tijolos diariamente, até que a gente construa o muro, metaforicamente falando, obviamente, até que a gente atinja o nosso objetivo final. Que sem a frequência, sem a continuidade, sem a persistência na execução prática daquilo que a gente precisa fazer, nós não vamos chegar ao que desejamos. É por isso que essa competência é tão importante. Porque imagina só comigo aqui, e isso vai ser até bem rápido de analisar. Se nós tivermos
uma vida harmoniosa e equilibrada, com uma rotina feliz, olhando todos os pontos que precisarmos, se formos profissionais que têm empatia pelo nosso público e têm empatia por profissionais que nos atendem, se formos profissionais altamente capacitados, que se atualizam e que se capacitam técnica especificamente e paralelamente para poder executar da melhor forma a nossa atividade profissional. E se formos profissionais que nos comunicamos sempre de forma produtiva, eliminando todas as arestas, aparando as sobras para poder de forma objetiva comunicar o que a gente precisa, se assegurando de que a mensagem chegue da forma, com a intenção que a gente deseja até o nosso público ou com qualquer pessoa que a gente esteja se comunicando, pois isso serve não só para a vida profissional, como para a nossa vida pessoal também. E se a gente for aquele profissional que pega tudo isso, todo esse conhecimento, dessas 6 competências e coloca em prática, a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que precisa ser feito e a gente coloca em prática um dia, 2, no terceiro dia a gente para, no quarto dia a gente desiste, no quinto a gente desaprende e não faz mais. Ou seja, se a gente não colocou frequência, constância, persistência, nós não vamos chegar a lugar nenhum, a não ser ficar parados em recomeços ou frustrações. Eu acho que eu consegui resumir bem a importância dessa competência desse vídeo de hoje para você. Então, seja esse profissional com todas essas competências, mas o mais importante de tudo, pratique o que você sabe em teoria, coloque em prática, coloque a mão na massa, mas coloque de forma constante, frequente, persistente. Não esqueça de respeitar sempre os seus limites e a sua velocidade. O seu tempo não precisa ser o do outro. Nunca, mas nunca, mas nunca se compare com as outras pessoas e sim com você mesmo. O que foi que você conseguiu fazer melhor hoje do que você fez ontem? Em que você conseguiu melhorar hoje em relação ao que você precisava melhorar ontem? É assim que você tem que se enxergar, é assim que você tem que visualizar e focar em direção àquilo que você deseja. O mais importante é para onde você está indo e não a velocidade com que você vai. Então, unindo todas essas 6 competências, eu tenho certeza que, além de ser um profissional altamente exclusivo, pois poucos unem todas essas competências e usam elas de forma simultânea, você também vai ser um profissional altamente bem-sucedido por consequência dessas ações, por consequência desse conhecimento colocado em prática de forma constante. Essa é a importância da frequência que eu queria passar para você. E fechando esse ciclo com chave de ouro, eu queria te pedir, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, vem aqui na nossa conta no Instagram, vai lá no nosso feed, segue, rever essa sequência, estuda ela, veja as 6 competências. Esse assunto a gente começou lá no Instagram no dia 30 de novembro de 2020. Eu não sei que dia e que hora você vai estar vendo esse vídeo agora. Nós estamos comprometidos em deixar ele lá para que você consiga rever. Mas mais do que isso, nós estamos comprometidos em te ajudar ainda mais com a capacitação além dessas competências, que vão te lapidar ainda mais e vão acelerar aquilo que você quer, aquilo que você deseja ou até mesmo que você precisa em relação a metas, objetivos e propósitos na sua vida profissional. Vem aí o treinamento RES Pro 2021. Esse RES é de ressignificar, resiliência, resultado. Esse Pro é de profissional, produtividade, proatividade, enfim, é o RES Pro 2021, que vai te dar, além dessas competências que eu já te passei aqui de forma gratuita, muito mais ferramentas para você não só colocar em prática, mas garantir de forma acelerada a sua exclusividade e o seu sucesso. Independente de quais são os seus desafios, as suas dificuldades e as suas aspirações na sua vida profissional, a gente vai poder te ajudar
com esse treinamento. Pode ter certeza. Eu vou te deixar especialista em atendimento, negociação e vendas. E apesar de você achar que mesmo se você não for da área comercial, você não precisa dessas competências, está enganado. Pois 100% dos profissionais trabalham com atendimento de forma direta ou indireta. 100% das pessoas precisam negociar em algum momento da vida. E se você não vende algo para viver, para ganhar o seu pão da sua vida, significa que você vende seu tempo. Então você vai ser especialista em atendimento, negociações e vendas, além de deter o conhecimento de todas as outras competências para você ser um profissional exclusivo e ter muito mais sucesso na sua carreira. Segue as nossas redes sociais, revisa o trabalho que já tem lá, porque é gratuito, foi feito com todo carinho, especialmente para você, e acompanha toda essa caminhada, toda essa jornada, pois saiba com certeza que isso é só o começo. Bom, e esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais por você ter investido seu tempo em ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha gostado. Por favor, não deixe de deixar aquele like, que é muito importante para nós. Deixe seu comentário aqui embaixo se você quiser. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Principalmente para aquela pessoa. Manda para aquela pessoa que você mais gosta e para aquela que você sabe que precisa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada, porque, como eu já falei, é só o começo. Eu te vejo na próxima semana. Felicidade e sucesso para você. Até!